Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa segunda videoaula, vamos conhecer em detalhes o formulário de elaboração de projetos culturais e as etapas de execução de um projeto. Só para lembrar, em nossa página virtual, você encontrará vários textos e arquivos da disciplina, além de documentos complementares que irão auxiliá-los. Esses documentos também deverão ser consultados para a resolução de nossas atividades. É sempre bom reforçar que, em caso de dúvidas, anotem e postem lá na página, para que possamos resolver juntos. Vamos começar então? Antes de falarmos da estrutura de um projeto cultural, precisamos ter uma noção clara do que é um projeto. Trata-se de um documento técnico e estratégico utilizado por quase todas as empresas e instituições, com características próprias. É a partir do projeto que as empresas mobilizam seus recursos. Dessa forma, ele não pode ser visto como uma mera formalidade, contendo intenções e informações aleatórias. No caso específico de projeto cultural, ele possui como eixo central a cultura e as artes em suas diversas linguagens, e não necessariamente contempla retorno financeiro, e seu orçamento requer cálculos complexos. Um projeto cultural tem como resultado o desenvolvimento de um produto cultural, que pode ser traduzido em serviços, ações, eventos, edição de livros, CDs, pesquisas para publicação, restauração de bens patrimoniais, produção de filmes, organização de workshop, exposições de artes, peças teatrais, festivais, entre outros. Assim, não existe um modelo único de projeto. Este dependerá do produto, serviço ou bem a ser produzido, do tamanho e da complexidade, bem como do contexto em que está inserido. Os formulários para projetos culturais possuem alguns campos que são em comum a todos os editais. Entretanto, sempre há algumas variações de um para o outro, pois as instituições elaboram esses formulários conforme os critérios que irão avaliar. É essencial, então, que você tenha um projeto matriz, ou seja, um documento detalhado do planejamento da sua proposta. Nele, você vai colocar todos os objetivos que pretende alcançar, os custos para execução, independente de conseguir apoio financeiro ou não. A partir desse documento, você terá flexibilidade para adequar seu projeto aos possíveis editais que surgirem. Em primeiro lugar, é necessário definir o nome do projeto e elaborar uma apresentação do mesmo. Vou colocar um nome fictício para ilustrar o nosso projeto. Turnê Produção Cultural 2016. Em qual área se enquadra o projeto? Teatro, dança, música, circo, literatura, fotografia? No nosso caso aqui, vamos colocar teatro. Em qual categoria se enquadra? Produção de um espetáculo cênico? Exposição fotográfica? Elaboração de um documentário? Circulação de espetáculo? Aquisição ou manutenção de equipamentos? Vou colocar aqui circulação de espetáculo cênico. Quem é o proponente? O proponente é o responsável pelo projeto. Pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, tem que estar com toda a documentação da empresa em dia e ainda deverá constar se é pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Será necessário também informar o CNPJ. Se for uma empresa informal, mesmo que possua nome reconhecido popularmente, o proponente será uma pessoa física. Em caso de pessoa física, terá que informar o CPF do responsável pela proposta e seus dados pessoais. Além dos documentos pessoais, será necessário uma série de documentos referentes ao projeto. Entre eles, a carta de anuência ou formulário semelhante. A carta de anuência é uma adesão por escrito do proponente e envolvidos no projeto, a determinado processo seletivo e suas condições. É esse documento que atribui aos declarantes a responsabilidade de execução do projeto. Deve constar os dados pessoais do declarante, os dados do projeto e do edital, se for o caso. Dependendo do projeto e dos locais a serem utilizados para sua realização, é necessário possuir um termo de cessão do espaço, contendo a descrição das áreas que serão ocupadas, palco, camarim, hall de entrada, salas, etc., capacidade máxima de público, descrição dos equipamentos e pessoal disponibilizados. Esse documento é muito importante, pois garante que o espaço estará apto e adequado ao desenvolvimento das ações do projeto no dia previsto. Para projetos na área cultural que prevê a realização de oficinas, capacitações, cursos, workshops ou atividades semelhantes, deverá ser elaborado um plano pedagógico.
Esse documento deverá conter todas as informações relativas ao evento, profissionais envolvidos, formação acadêmica ou artística dos mesmos, carga horária prevista, objetivos gerais e específicos, justificativa, metodologia de ensino adotada, conteúdo programático e referências bibliográficas. É interessante informar se prevê ou não a emissão de certificados. Logo após, faça um breve histórico da trajetória do projeto. Se for proposto por um grupo, descreva quando surgiu, como se formou, quem são os integrantes, suas realizações mais importantes. Caso seja um projeto individual, descreva suas motivações para desenvolvê-lo, que circunstâncias levaram à sua elaboração. Se for um espetáculo cênico, descreva detalhes do mesmo, a sinopse, o tempo de duração, o elenco. É importante que todos os envolvidos no projeto elaborem o seu currículo artístico. Eles deverão também informar seus dados pessoais, que serão necessários para preenchimento de formulários. Nesse documento, você poderá colocar a sua naturalidade, sua formação escolar ou acadêmica, suas experiências artísticas, os cursos, apresentações e eventos culturais que realizou. É interessante apresentar esses dados por ordem cronológica. Qual função desempenhará no projeto? Ator, bailarino, cantor, fotógrafo, etc. É importante informar também se já foi contemplado outras vezes por lei de incentivo ou editais de fomento, ou ainda se recebeu patrocínios da iniciativa privada. Em seguida, desenvolva uma justificativa cultural e artística para que seu projeto seja realizado. Esse campo é essencial. É nele que você tem a oportunidade de mostrar que sua ideia é relevante e merece apoio. Se você pretende, por exemplo, fazer uma exposição dos trabalhos de artesanato confeccionados por artesãos da sua comunidade, qual é a importância dessa ideia? Você pode explicar que é uma tentativa de expor um trabalho que representa a identidade daquela comunidade, que expor esse trabalho para um grande número de pessoas é uma forma de valorizá-lo e gerar renda para os artesãos locais, além de permitir a preservação dessa expressão cultural. Relate também as peculiaridades que tornam seu projeto único, diferenciando-o dos demais. Enfim, cada projeto tem sua justificativa específica e é ela que atribui originalidade ao trabalho. A próxima etapa é um plano de atividades, ou definição dos objetivos geral e específicos. No campo Objetivo Geral, deve constar a ideia central do projeto. Por exemplo, realizar 10 apresentações do espetáculo teatral Turnê Agente Cultural 2016 em 10 cidades do norte de Minas Gerais. Nos objetivos específicos, é aconselhável que você especifique pelo menos 3 itens do objetivo geral. Por exemplo, contemplar cidades afastadas dos eixos culturais, realizar apresentações gratuitas, permitindo o acesso de um grande número de pessoas, oferecer um espetáculo de qualidade a populações excluídas das grandes produções. Em casos de grupos de teatro, música ou dança, por exemplo, que atividades serão desenvolvidas ao longo do ano? Quantas apresentações pretende realizar? Irá participar de eventos, festivais, culturais? Quais? Organize uma espécie de calendário com as atividades que irá desenvolver em cada mês. Quanto à democratização do acesso, que medidas pretende tomar para atingir um número maior de pessoas? Irá cobrar preços populares nos ingressos ou, quem sabe, realizar apresentações gratuitas, já que todos os cursos, inclusive cachês, podem ser financiados pelo incentivador? Seu projeto contempla pessoas com necessidades especiais? De que forma? Por meio de apresentações em locais acessíveis, com rampas, banheiros adaptados, intérprete de Libras, entre outras ações. Conforme mencionamos na aula anterior, nos últimos anos, a acessibilidade tem sido um critério decisivo para a aprovação de projetos. O próximo passo é a estimativa de público que se pretende alcançar. Quantas pessoas aproximadamente terão acesso ao produto do seu projeto? Em caso de espetáculos, determine o número de apresentações ou sessões. Qual o público estimado para cada uma? Através da estimativa de público, podemos ter uma previsão da receita do projeto, em caso de produtos que prevejam a cobrança de ingressos. Podemos ainda convencer potenciais patrocinadores sobre a visibilidade do projeto e de sua marca. Qual faixa etária será atingida? Prevê apresentações em outras cidades? Quais? Por que essas cidades foram escolhidas? Qual a distância entre elas em quilômetros?
A escolha das cidades é também um ponto de flexibilidade do projeto. Dependendo do edital em que for inscrito ou das empresas investidoras, as cidades podem sofrer alterações, desde que não estejam intimamente ligadas aos objetivos da proposta. Por exemplo, sua ideia é levar um espetáculo cultural às cidades carentes do norte de Minas Gerais, que têm pouco ou nenhum acesso a esses bens. Aí você consegue o financiamento de uma empresa localizada em uma área de grande desenvolvimento econômico do estado. E esta sugere a você que altere as cidades contempladas para aquela região. Nesse caso, a proposta fere a essência do projeto e pode representar mudança significativa nos gastos de execução, comprometendo o objetivo principal e a segurança da execução. Aconselha-se, assim, que as cidades iniciais sejam mantidas, ainda que isso possa significar a perda daquele patrocínio. É conhecendo o público por faixa etária, classe social, localização geográfica, etc., que teremos a possibilidade de adequar a estratégia de comunicação. Uma informação mais precisa poderá nos levar a fazer determinadas adaptações ao próprio projeto, com o objetivo de atingir mais pessoas e da melhor forma possível. Além do mais, conhecer o perfil do público-alvo poderá facilitar e muito encontrar o patrocinador mais adequado para apoiar nossa ideia. Você deve estar se perguntando, mas como vou fazer a estimativa de público? De fato, ela não pode ser feita de forma aleatória, com dados inventados. No caso de projetos que prevê produtos concretos, como CDs, revistas ou livros, é mais fácil mensurar a partir da quantidade prevista da produção. Todavia, no caso de apresentações artísticas ao ar livre, em que não é possível precisar a quantidade de pessoas, sugere-se informar dados referentes a projetos similares desenvolvidos anteriormente. Se o proponente ainda não possui experiência e o projeto é a primeira iniciativa, aconselha-se informar dados referentes à capacidade do local da apresentação, ou buscar dados de outros projetos semelhantes. Todo projeto tem início, meio e fim, isso é, não há projeto por tempo indeterminado, ilimitado ou inespecífico. Pode durar uma semana, um mês, um ano e terá fim quando o objetivo for atingido. Portanto, não confunda a natureza temporária do projeto com o tempo de vida do produto gerado por ele. O produto poderá ser duradouro e essa possibilidade dependerá de suas próprias características e finalidades. Basicamente, o projeto possui 4 etapas: elaboração, execução, prestação de contas e encerramento. Por isso, é essencial a elaboração de um cronograma, que contemple todas as fases de execução do projeto. Se prevê apresentações, em que datas ocorrerão? Haverá divulgação ao público? Em que períodos? Como se trata de um projeto matriz que irá sofrer alteração de acordo com cada apoiador, orientam-se que seja evitada a utilização de datas. Ao invés disso, é aconselhável que você use a expressão mês-número. Por exemplo, mês 1, contratação das equipes de som e iluminação que serão utilizadas no projeto. Início dos ensaios do espetáculo. Mês 2, impressão das peças gráficas para divulgação. Contratação da equipe responsável pela divulgação. Mês 3, divulgação do espetáculo na cidade de Itinga. Apresentação do espetáculo na cidade de Itinga. O cronograma de execução deve levar em conta algumas peculiaridades. Em caso de apresentações ao público em locais abertos, como praças, por exemplo, é interessante observar o calendário de chuvas do local. Em Minas Gerais, o período chuvoso vai do mês de novembro a março. Mesmo que não costume chover em todo esse intervalo de tempo, convencionou-se evitar eventos nesse período, como medida de precaução. O mesmo vale para apresentações infantis, que geralmente ocorrem pela manhã. Deve-se observar se o público não ficará exposto ao sol. Se as apresentações contemplarem repartições públicas, como por exemplo escolas, conservatórios ou fundações, é necessário atentar-se para o período de funcionamento dos mesmos, evitando o período de férias ou horários que fiquem fechados. Um dos pontos mais importantes é a criação do plano de divulgação, onde será elaborada a estratégia de comunicação e divulgação do projeto. O plano deverá conter os responsáveis pela sua execução, que serão o canal entre o projeto e os veículos de comunicação. Eles deverão elaborar releases, enviar material de divulgação aos meios de comunicação,
atualizar as informações nas redes sociais, sites e blogs, agendar entrevistas e divulgações em jornais ou outros programas. O plano de divulgação deverá ser eficiente e compatível com os recursos financeiros, e toda forma de divulgação gratuita é muito bem-vinda, para evitar gastos além do previsto. Dessa forma, procure estabelecer parcerias com os veículos de comunicação para que o projeto seja divulgado sem nenhum custo, por meio de sorteio de ingressos ou produtos, por exemplo. Vale lembrar que essas ideias tratam-se de outras oportunidades para divulgar o trabalho e atingir os objetivos, e não devem ser utilizadas de forma exclusiva. O projeto precisa contemplar meios próprios e concretos de divulgação. É necessário descrever todos os materiais que serão utilizados com essa finalidade: cartazes, panfletos, outdoor, banner, anúncios em jornais, chamadas na rádio ou na TV. Será preciso informar a quantidade de cada item, como será feita a divulgação, pelo proponente ou por outros profissionais. Você pode desenvolver um plano de ação, explicando em detalhes como será feita a divulgação, onde será distribuído o material gráfico, quem é responsável por divulgar o projeto nas diversas mídias, etc. Vamos ver na tela um exemplo de planilha com dados para divulgação? A planilha deve conter os materiais utilizados, bem como o formato dos mesmos, a quantidade e o veículo de divulgação. Aqui, por exemplo, temos aqui cartaz. Qual o formato desse cartaz? A3, qual tipo de papel utilizado? Papel crochê. Aí você tem que especificar a quantidade de cartazes, 100 unidades. Esse é um veículo que vai ser entregue de que forma? Ele é impresso ou ele vai ser entregue de que forma para as pessoas? Folder, panfleto, qual o tamanho, qual o papel que vai ser utilizado, banner, o tamanho do banner, a quantidade. Todos os materiais que você utilizar deverão estar devidamente descritos, qual o formato que vai ser utilizado, a quantidade e qual o veículo de divulgação. A divulgação pode estar associada às propostas de contrapartida. Em geral, todos os incentivadores exigem contrapartida, mesmo que as empresas já tenham sido beneficiadas com os incentivos fiscais. Trata-se de uma espécie de retorno ao investidor pelo apoio prestado e pode ocorrer de diversas maneiras. A marca do incentivador pode ser divulgada nos meios impressos, utilizados para divulgação, ou ainda mencionada nos recursos de mídia. O investidor pode solicitar parte dos produtos do projeto, como CDs, revistas, ingressos, dependendo de cada situação, para distribuir gratuitamente onde achar conveniente. Esse ponto é talvez o mais flexível do projeto e, portanto, orienta-se que o proponente esteja sempre aberto a negociações nesse sentido. É claro, desde que não comprometa os objetivos e a qualidade da proposta. Podemos dividir a contrapartida em 6 tipos, de acordo com a cartilha Economia Criativa, elaborada pelo SEBRAE e Instituto Alvorada Brasil. Essa cartilha também está disponível em nossa página virtual e contém o passo a passo para a elaboração de um projeto cultural, com os erros mais frequentes e com dicas muito importantes. Não deixe de consultá-la. Existe a contrapartida de imagem, que se trata da divulgação da marca da empresa em todas as peças gráficas de divulgação, menção ou agradecimento ao patrocinador no início ou término das apresentações, ou ainda a aplicação da marca de produtos produzidos, CDs, revistas, cartilhas. A contrapartida também pode ser social, mediante ações concretas que viabilizem e estimulem a participação da comunidade nos eventos de cunho cultural. A contrapartida social pode ocorrer de várias formas, por meio de apresentações gratuitas dos espetáculos a comunidades carentes, doação de produtos culturais como livros, revistas a bibliotecas de escolas públicas, doação de ingressos, enfim. Existe a contrapartida ambiental também, que pode ocorrer de diferentes maneiras, como estimulando a coleta seletiva nos locais de realização do projeto, distribuição de material educativo, distribuição de materiais confeccionados de forma sustentável, etc. A contrapartida pode ser também comercial, ou seja, permitindo ao patrocinador a promoção de seus produtos ou serviços no local de realização dos projetos, seja cedendo um espaço para a colocação de estandes, seja fornecendo ingressos para que o patrocinador entregue a quem possa lhe convir, acesso exclusivo aos artistas para fotos, autógrafos, etc., dependendo do tipo de trabalho que o projeto contemple. Por fim,
Existe a contrapartida financeira ou econômica, que é um investimento em dinheiro, bens ou serviços que o próprio proponente faz ao projeto. Uma informação importante em relação às leis de incentivo, no que tange à concessão de patrocínios, é que um único projeto pode ser financiado por mais de uma empresa. Trata-se de um ponto muito relevante, pois é possível criar um sistema de cotas aos investidores, que será determinante também no processo de negociação da contrapartida. Os produtos ou serviços negociados poderão variar de grau ou quantidade, conforme o valor do investimento de cada empresa. Vejamos na tela um exemplo. Quanto mais um patrocinador tiver investido no projeto, mais benefícios ele irá conseguir na contrapartida. Por exemplo, nesse caso, o incentivador de R$ 150 mil será detentor da cota 1, que lhe dará direito à aplicação de sua marca em todas as peças gráficas, com direito ao título de patrocinador, menção da empresa na abertura da exposição e durante as entrevistas relacionadas ao projeto, cessão de espaço para colocação de estante na empresa, visitação fechada para clientes e funcionários da empresa e doação de 150 catálogos da exposição para a empresa. O patrocinador de R$ 50 mil terá menos benefícios e será detentor da cota 2, ou seja, terá direito à aplicação da marca em peças gráficas com o título de copatrocinador, menção da empresa na abertura da exposição e durante as entrevistas relacionadas ao projeto e doação de 150 catálogos da exposição para sua empresa. O terceiro patrocinador terá ainda menos benefícios e será detentor da cota 3, que lhe dará direito à aplicação da marca em peças gráficas com o título de copatrocinador e doação de 10 catálogos da exposição para sua empresa. Manter essa diferenciação entre os patrocinadores é uma forma de estimular mais investimentos, pois se a empresa quer mais visibilidade ou beneficiar-se de mais produtos resultantes do projeto, deverá investir maiores recursos. Um lembrete importante: aqueles proponentes que tiverem seus projetos aprovados por meio das leis de incentivo deverão obrigatoriamente colocar o selo das leis de incentivo, com o número da aprovação e as logomarcas do Ministério da Cultura e Governo Federal em todos os materiais e produtos referentes ao projeto. O selo abrirá obrigatoriamente à esquerda, no canto inferior dos materiais, a sequência de patrocinadores. O ponto mais difícil e importante é a elaboração da planilha orçamentária. Esse documento deverá conter todos os gastos previstos para a execução do projeto, e esses dados precisam ser atualizados constantemente, antes de serem informados em algum processo seletivo. A cada 6 meses, refaça uma pesquisa para saber se os preços informados permanecem ou se sofreram reajustes, pois as verbas destinadas para a execução são limitadas e não podem ser alteradas durante a execução. Gastos com impressão de material gráfico, divulgação, pagamento de cachê dos artistas, transporte, alimentação, contratação de palco, som, iluminação, aquisição de equipamento, cenário ou figurino, despesas com contador, caso o proponente não tenha experiência com prestação de contas ou movimento de recursos. O projeto aprovado, em geral, possui uma estrutura técnica e administrativa muito bem elaborada. Essas características são importantes, pois trazem segurança e confiabilidade para o investidor. Afinal, é melhor investir em ideias que sejam executadas por profissionais competentes. Nesse sentido, seu projeto torna-se melhor estruturado se contar com a ajuda de profissionais qualificados. Quem é o gestor financeiro ou produtor? Existe um profissional experiente na captação ou na aplicação dos recursos entre os envolvidos no projeto? Se seu projeto é a apresentação de um espetáculo de dança, quem são os bailarinos? Eles possuem uma trajetória artística de conhecimento público? Essa informação deverá estar descrita no currículo artístico. Você vai utilizar palco? Quem são os responsáveis pela montagem? Seu projeto prevê a contratação de uma empresa especializada? Não se esqueça que este é um ponto essencial, relacionado inclusive com a segurança dos envolvidos e do material que estiver em palco. O mesmo vale para som e iluminação. Procure por profissionais de reconhecida experiência no segmento. Não se preocupe se o valor do seu projeto irá ficar mais alto com isso. Se ele tiver qualidade, certamente conseguirá apoio. Uma empresa dificilmente irá investir em projetos que não tenham profissionais qualificados. Se você não tem formação técnica em som e iluminação,
não adianta aparecer na descrição do projeto como responsável por este serviço. Conforme a cartilha Economia Criativa desenvolvida pelo SEBRAE e pelo Instituto Alvorada, disponível em nossa sala virtual, um dos erros mais comuns na construção da equipe do projeto é não realizar contato prévio com os profissionais escalados para fazer parte da equipe, acertando valores dos serviços, funções assumidas, cronogramas ou ainda contar com atividades voluntárias. Como já foi dito, o projeto é um documento estratégico e deve conter informações concretas. Não se deve contar com a participação de profissionais sem o consentimento prévio dos mesmos. Por isso é tão importante a carta de anuência, assegurando o compromisso do profissional em participar da execução do projeto. Alguns editais exigem o documento para a formalização do apoio. Caso o seu projeto preveja deslocamentos, quem fará o transporte de artistas e materiais? Será alugado um ônibus que ficará à disposição da equipe ou serão adquiridas passagens? E quanto à hospedagem e alimentação, sua proposta prevê gastos com esses serviços? É indispensável também informar o pagamento de taxas referentes aos locais de apresentação, entre outras que forem necessárias. Não se deve esquecer também do pagamento de impostos referente ao cachê dos artistas. Em se tratando de pessoa física, devemos lembrar que o pagamento ao INSS sobre o valor do cachê é de responsabilidade do proponente, assim como o repasse à Previdência Social. Portanto, deve estar descrito no projeto e previsto nas despesas. Por exemplo, no caso de pessoa física, a alíquota é de 20%. Vamos supor que o cachê do artista seja de R$ 400. Então, o valor do imposto será de R$ 80. Enfim, todos os gastos deverão estar descritos e, caso o projeto seja aprovado, comprovado por meio de notas fiscais. Vamos ver um exemplo de planilha de gastos? Esse documento deve conter informações como os itens que serão adquiridos, alugados ou receberão recursos, a quantidade de cada item, o valor unitário e o valor total. Vamos ver aqui na planilha. O item panfletos. Serão adquiridos 5.000 panfletos que serão utilizados em 10 cidades. Então, serão ao total 50.000 panfletos, ao preço unitário de 15 centavos cada um. O valor total será de R$ 7.500. Locação de 10 equipamentos de iluminação, preço unitário R$ 300, vezes as 10 cidades, R$ 3.000. Locação de 5 equipamentos de som, preço unitário R$ 150, valor total vezes pela quantidade de cidades, R$ 750. Transporte, equipe para apresentação, em torno de 1.000 quilômetros. O valor unitário, preço da gasolina, por exemplo, R$ 3,60. vezes o valor de 1.000 quilômetros, R$ 3.600. Cachê dos artistas. Vamos supor que sejam 4 artistas que se apresentarão em 10 cidades. Por apresentação, cada artista irá receber R$ 300. Então, o valor total com despesa de cachê será de R$ 12.000. Como eu falei, tem que constar o valor do imposto do INSS. Aqui, o INSS por 4 artistas pelo total de apresentação vai ser de R$ 240. O valor unitário dos artistas por cada apresentação, R$ 240, vezes 4 artistas, R$ 960. Então, o valor do nosso projeto fictício aqui é de R$ 27.810. Alguns projetos podem resultar em produtos culturais, por exemplo, revistas, CDs, cartilhas, entre outros. Se for o seu caso, é necessário especificar qual produto será gerado e qual o meio de distribuição do mesmo. Para exemplificar, vamos imaginar que seu projeto propõe apresentações de um grupo folclórico de música e dança e prevê a gravação de um CD com as músicas apresentadas para distribuição. A distribuição pode ser feita após o espetáculo ao público. Em segundo lugar, os produtos resultantes devem conter a autorização dos direitos autorais. De quem é a autoria desse material? Se não for do proponente ou dos demais envolvidos no projeto, é necessário possuir a autorização dos autores. Se for do proponente, esse deverá possuir um termo de autoria. Em geral, as empresas ou editais apoiadores tornam-se também detentoras dos direitos de uso desses produtos. É importante salientar que todo o dinheiro investido deverá ser gasto na execução do projeto e não poderá ser utilizado para nenhum outro fim.
Em caso de restar algum valor, este deverá ser devolvido ao investidor. E não se esqueça que todo edital ou patrocínio tem prazo para ser gasto. Alguns editais determinam o período de 1 ano, outros prevêem mais tempo. O fato é que esses prazos não podem ser desobedecidos. Vamos fazer uma breve recapitulação de todos os dados que precisam constar no projeto? O plano deve conter o nome do projeto, a área, a categoria, quem é o proponente, se pessoa física ou jurídica, os dados pessoais do proponente e de todos os envolvidos no projeto, currículo artístico do proponente e dos envolvidos, justificativa cultural e artística explicando a relevância do projeto, objetivos geral e específico, plano de atividades, metas independentes de apoio, propostas para a democratização do acesso, estimativa de público a ser atendido, plano de divulgação, possíveis propostas de contrapartida, cronograma, planilha orçamentária contendo todos os gastos, informações adicionais, se for o caso, histórico de patrocínios anteriores, possíveis parcerias, etc. Detalhada todas essas informações, você terá um projeto matriz, que servirá de base para qualquer processo seletivo. Entretanto, essas informações não foram feitas para copiar e colar em formulários. Elas são norteadoras para a inscrição de projetos. O próximo passo é definir em que mecanismos de fomento melhor se enquadra a minha proposta. São as leis de incentivo ou editais de entidades públicas? O ideal é que seu projeto esteja preparado para todas as formas de apoio. No caso das leis de incentivo, conforme falamos na aula anterior, precisamos ter um cadastro no Salic Web, Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, e inscrever nossa proposta no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Após submeter o projeto, em caso de aprovação, você receberá um certificado constando um número referente à autorização para captar recursos junto às empresas. O cadastro é feito uma única vez, porém, o envio de propostas deverá ser feito anualmente, pois cada uma tem o período de 1 ano para conseguir os recursos. Conseguidos os patrocínios, você terá um prazo determinado para a execução do projeto. Entre as leis de incentivo estão a Rouanet e a Lei do Audiovisual. É preciso observar em qual segmento melhor se enquadra a sua proposta, para melhor direcionar a busca por patrocínio. A maioria se enquadra na Lei Rouanet. Entretanto, se você possui um trabalho cinematográfico, seria mais interessante procurar apoio por meio da Lei do Audiovisual. A Lei Rouanet contempla projetos em todas as áreas e, por isso mesmo, a concorrência acaba sendo muito maior. Um fato relevante é que a Lei do Audiovisual é mais vantajosa para os investidores, já que, além do benefício fiscal de dedução do valor investido, eles têm a oportunidade de lucrar com as cotas de patrocínio referentes às produções. Dessa forma, há uma motivação maior para investir nos projetos. A escolha do mecanismo de apoio deve levar em conta o custo total de execução do trabalho. Há editais com valores altos, muito importantes para grandes produções. Entretanto, possuem mais limitações de fomento e de abrangência. Os editais, a nível federal, normalmente disponibilizam valores mais altos para financiamento. Os editais estaduais, valores intermediários, porém com mais restrições quanto aos lugares em que poderão receber as iniciativas. No caso de planos que prevêem viagens, essas ficam limitadas ao território de circunscrição do projeto. Se o custo de sua proposta for muito elevado e se prevê viagens para localidades diversas no país, o patrocínio de empresas pode ser mais adequado. Os editais são indicados principalmente para aqueles projetos com características específicas, por exemplo, que contemple o desenvolvimento de manifestações culturais dos indígenas, pois há entidades e fundações que trabalham especificamente com esses temas e apoiam com mais facilidades os projetos. Após conseguir o patrocínio ou ser aprovado em algum edital, tem início o processo de execução do projeto. Este prazo varia de 1 a 2 anos, dependendo de cada caso. Não quer dizer que durante todos os dias desse período o projeto estará em execução, mas sim que dentro dele todas as etapas precisam ser cumpridas, principalmente quanto ao gasto dos recursos. Por isso, é tão importante ter um cronograma coerente e bem elaborado. Com a aprovação, será necessário providenciar alguns documentos para formalizar o financiamento.
Na aula passada, eu mostrei para vocês um quadro que descrevia esses documentos. Vocês vão encontrá-lo também na cartilha Economia Criativa, que já mencionei anteriormente. Para quem não se lembra, vamos recordar. Se for pessoa física, CPF, RG, comprovante de residência atual, certidão da Fazenda Estadual de que não tem pendências, certidão negativa de débitos municipais, cópia do PIS, PASEP ou NIT. Dados bancários da conta criada exclusivamente para receber os recursos do projeto, com direito a emissões de talão de cheque. É necessário possuir talões porque todas as aquisições e serviços serão feitos por meio de cheques, cujas cópias deverão ser anexadas à nota fiscal posteriormente para fins de prestação de contas. Se for pessoa jurídica, cópia do RG e CPF do sócio ou responsável pela empresa, certidão da Fazenda Estadual, comprovante de residência atual, certidão negativa estadual de débitos, certidão negativa de débitos municipais, certidão negativa de débitos trabalhistas, cartão do CNPJ com data atual, cópia do contrato social e suas últimas alterações, certidão negativa de débitos ao FGTS e INSS, além dos dados bancários da conta criada exclusivamente para receber os recursos do projeto, com direito à emissão de talões de cheque. A utilização dos cheques é essencial, pois o documento é numerado e possível de rastreamento. Além disso, os pagamentos realizados deverão ser feitos nominalmente aos prestadores de serviço. Se pessoa física, deverá conter o nome completo do prestador. Se pessoa jurídica, o nome da razão social da empresa prestadora. Atrás, colocar os dados referentes ao projeto. Antes de efetuar o pagamento, deverá ser providenciada a cópia reprográfica do cheque. O nosso comprovante de aprovação, no caso das leis de incentivo à cultura, é a publicação na página do Diário Oficial da União, que acaba sendo disponibilizada também no site do Ministério da Cultura. No caso de editais a nível estadual e municipal, será publicado nos respectivos diários oficiais e também nas páginas onde forem divulgados os documentos relativos ao processo. Deve-se guardar essas publicações junto aos documentos do projeto, pois contém dados que podem ser solicitados em momentos posteriores. Crie também um caderno para relatos sobre as fases do projeto. Em caso de apresentações, informe a quantidade de público por sessão, as dificuldades encontradas, a quantidade de ingressos vendidos e distribuídos gratuitamente. Esses dados são essenciais para a realização da prestação de contas parcial, que são exigidos por alguns órgãos como o SALIC. O Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura solicita relatórios trimestrais ao proponente. No caso das leis de incentivo, o Ministério da Cultura irá abrir duas contas bancárias, uma para recebimento do patrocínio, cuja movimentação é restrita ao Ministério, e uma para movimentação dos recursos, recebidos por meio de transferência pelo Ministério. Os recursos só serão liberados para a movimentação do proponente quando somarem pelo menos 20% do valor total do projeto. Para os fundos de incentivo estadual e municipal, o processo é um pouco diferente e mais simples. Após a assinatura do termo de compromisso pelo proponente, o dinheiro será liberado na conta informada por ele. Volto a frisar que todos os gastos realizados deverão ser comprovados, ou seja, nada de contratar serviços de terceiros que não forneçam notas fiscais, ou caso seja necessário contratar algum serviço, pessoa ou empresa que não tenha CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a mesma pode retirar o documento fiscal na Prefeitura da cidade, mediante o pagamento de uma taxa. Todo o dinheiro aplicado deve estar previsto no projeto e não poderá ser realizada nenhuma despesa com outra finalidade com esses recursos. O serviço de um contador pode ser muito útil nessas situações, tanto para a consultoria quanto aos bens e serviços que podem ser adquiridos, para a organização das notas e posterior prestação de contas. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante os conteúdos trabalhados. Foram muitas informações importantes para a elaboração dos projetos. Por isso, eu lembro que, em caso de dúvidas, não deixem de postar nos fóruns, para esclarecermos juntos. Em nosso próximo encontro, vamos falar detalhadamente sobre a prestação de contas. Aguardo vocês. Fiquem com Deus e até mais.